Vou fazer a introdução aqui. Menino e menino, tudo bem aí? Eu sou o Guto, você tá aí no Vamos Falar sobre Ufologia. Hoje é nossa primeira live aqui especial com essa bomba que caiu essa semana no Rio de Janeiro, em Magé. Queria dar boa noite a todos, agradecer a todos que estão aí acompanhando, Alessandro, Mirante, Eloir, Júlio, Marcelo, Luiz, Victor, quem mais aqui? A Mônica, o André Velasco, meu amigo de Mogi das Cruzes, gente fina que está comigo desde o começo, Everaldo Jussara, enfim, gente, obrigado. E hoje vamos falar sobre esse caso aí que aconteceu em Magé e temos aqui de convidado o nosso parceiro, nosso brother, o ufólogo da pesada, Arthur Neto. E aí, Arthur, beleza, meu? Valeu, Guto. Obrigado mais uma vez por esse convite. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo, os que vão entrar ainda. Obrigado por prestigiar aí o nosso trabalho, né? Vamos ver o que a gente vai conversar essa noite. É isso aí, Arthur. E essa semana aí, cara, a gente foi surpreendido, né? Do dia 11 para o dia 12, teve esse possível caso aí em Magé, cara. Queria saber como é que você ficou sabendo e como é que você... Aliás, Arthur, antes da gente tocar nesse assunto, eu queria fazer um desabafo só aqui, porque eu tenho visto em muitos grupos, inclusive na televisão, alguns ufólogos que ficam no edredom ali, tranquilão, e não perguntam para quem foi ali fazer a pesquisa, para quem foi ali bater de porta em porta, né? Para quem que se arriscou nessa porra dessa pandemia que a gente está passando, para ter informação para passar para a gente e fica desacreditando o caso sem ter informação, sem ter falado com as pessoas. Então eu quero fazer aqui meu protesto, deixar meu protesto para esses ufólogos aí ficar deitado na cama assistindo a CNN, sem ter o que fazer e lendo fake news no Facebook. Tenha mais respeito com quem trabalha. Beleza? Então é isso. Agora vamos voltar ao caso aqui. Quero fazer meu desabafo. Tá. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Tá ouvindo legal aí? Se puder dar um ok aí. Denis. Importante que as pessoas digam se o áudio está chegando bem, Sim. se a gente está falando bem. Quem tiver aí já no chat, dá um toque para a gente para saber se está tudo bem audível. Aí a Nádia Lobão falou que tá tudo beleza. Obrigado, Nádia. Então vamos lá. Então, Arthur, como é que você ficou sabendo aí do caso? Como é que você decidiu ir? Como é que foi? Nós ficamos sabendo, como a maioria das pessoas, né, através das redes sociais, começaram a pipocar algumas informações nesse sentido, e de cara, já deu a entender que o negócio ia explodir. Eu até conversei com o pessoal do grupo e falei para eles, pessoal, se a gente quiser ir lá tirar essa dúvida, porque tem que ficar bem claro isso. Nós tivemos a iniciativa de ir até lá, primeiro que nós somos ufólogos, nós não estamos brincando de ufologia. Nós somos ufólogos, costumo dizer, de raiz, entendeu? Sim. Então a gente vai estar aqui atrás, no cartaz, ufologia avançada. Ufologia avançada é o seguinte, vai aonde o fenômeno está, entendeu? Sim. Por isso que é avançada, porque está lá onde a coisa se manifesta. Então, já é da nossa natureza o entusiasmo e o compromisso em investigar o fenômeno UFO. Então, de imediato, a gente já falou, olha, se vamos lá, temos que ir imediatamente, porque eu fiz uma previsão sem querer, eu falei, isso amanhã vai explodir. A quantidade de informações truncadas, algumas sérias, outras não, e outras de terceira mão, a quantidade de informações, a gente percebeu que ia explodir. Eu falei, então, ou a gente vai lá agora para ver se esse negócio é sério, ou seja, volto a dizer, nós não fomos lá para investigar um caso de queda de UFO. Nós fomos lá para verificar da onde partiu essa, vamos dizer assim, essa euforia. Porque essa... assim, Arthur, não sei se você concorda comigo, porque tudo bem que aconteceu o caso, mas o que ajudou a propagar
muito esse caso é o fato da galera estar em casa meio que coçando o saco também, né, meu? Sim, Os caras sim. ficam meio sem nada o que fazer e começa. Enfim, e aí começa o burburinho. E o trabalho do fólogo é esse. É aí onde está o burburinho. Provavelmente isso aí contribuiu muito, né? Afinal, estamos todos cumprindo essa quarentena em nome da saúde de todos. Mas o que acontece? Nós percebemos, os primeiros momentos, dava para perceber claramente quem estava fazendo, quem estava passando a informação séria e quem estava já querendo angariar sensacionalismo em cima. Sim. Que isso existe, é normal, faz parte do jogo, são de todo jeito, né? Você pode não valorizar, mas existe, tá aí. Então, o que acontece? E aí eu falei, ó, vamos lá, e aí os amigos, quero agradecer, Júlio Ferreira, meu grande parceiro de pesquisa, o Ribamar Menezes, o Cristiano Gonçalves, que tem um programa, inclusive hoje lançou aí um doc sobre esse caso, e principalmente o nosso grande amigo Marco Aurélio Leal, Isso. que foi quem deu o start, porque a pessoa que colocou a primeira informação sobre o caso na internet era justamente a testemunha que o Marcão nos... E aí nos passou o contato, nós ligamos, em menos de meia hora a gente já tinha a localização exata, já tinha o endereço, já tinha falado com as pessoas, já tinha autorização das pessoas para ir até lá, já concordaram em nos receber. Então, facilitou muito o nosso trabalho. Eu confesso que nós estávamos muito apreensivos, porque a gente ia para um local que, apesar de morar no Rio de Janeiro, eu não conhecia, Pau Grande, Magé, entendeu? Aliás, tem que dar uma informação aqui geográfica para as pessoas. Eu não sei se são distritos diferentes ou bairros diferentes de Magé, localidades diferentes, mas elas são praticamente a mesma coisa, está tudo muito próximo. Você anda 1 quilômetro, você já está em Fragoso, mais 1 quilômetro você já está em Pau Grande, mais 500 metros você já está em Elmirim, Raiz da Serra, é tudo ali Por isso que muito falaram dos 3 próximo, uma lugares coisa da diferentes, outra. né? Exatamente, essa confusão ela surgiu a partir de que começaram a falar de várias localidades diferentes. E Arthur, se você entrar no Google Maps... que Fala, assim, pode eu falar. fiz um programa que inclusive foi no dia que você se postar super cansado da entrevista, eu coloquei no podcast, que eu até ilustrei no YouTube, Isso. que porque um amigo aqui, o Mirante, ele comentou aqui que acho que as supostas luzes que foram registradas nos dias que antecederam o evento aguçaram os ânimos. Exatamente. Porque o cara filmou, se eu não me Sim, engano, dia 11, e, cara, ele estava exatamente na frente de Magé, ele estava filmando ali da... Porra, esqueci o nome, onde tem o aeroporto aí, no Galeão. Como é que chama no ali? Galeão, aeroporto Galeão, Não, mas Ilha ele do estava... Governador. Isso, na Da Ilha do Ilha Governador. do Governador. Ele estava na Ilha do Governador para frente de Magé, ele estava no lugar que estava acontecendo ali, vendo tudo. Então, eu acho que daí que começou, e um monte de avistamento na cidade, enfim, foram aparecendo alguns vídeos muito fake, outros não, certo? A gente tem que saber, como eu disse, você analisa esse Isso. caso, o cara fala, você vê a reação das pessoas na filmagem. O cara tá ali, olha, não sei o que, a família, pô, todo mundo humilde, galera que não vai mentir sobre isso, né? Então você começa a analisar e ver onde ele está geograficamente, enfim. Só queria dar uma ilustrada, porque no podcast eu coloquei exatamente, eu fiz uma comparação lá e dava para ver que era real por isso. O cara estava exatamente na frente de Magé. E você tocou num ponto crucial, essa questão do Starlink ter passado no domingo à noite, praticamente por todo o Brasil, pelo menos a área central do Brasil, todo mundo viu. Pessoas me ligaram de Brasília, de várias partes do Centro-Oeste, dizendo que estavam vendo frotas de naves. Eu dei a sorte de abrir a porta da minha casa e eu vi passar 15 objetos. Realmente é muito lindo, realmente te reporta ao fenômeno UFO, mas
mas nós sabemos que não era o Está fenômeno confundindo UFO. muita E gente, quando né? a gente recebeu as primeiras... Exatamente. Quando nós recebemos as primeiras notícias, eu achei que poderia ser uma confusão em relação a isso. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, viram a frota da Tá aí. Space passar aí e estão dizendo que é UFO, entendeu? Na realidade, mas depois eu vi que o negócio estava ficando sério e com toda certeza, nós fomos para lá e eu falei para o pessoal, olha, primeiro vamos ouvir as testemunhas, que pelas testemunhas a gente já vai ter uma ideia, eles, como são moradores da região, eles já podem nos orientar, já pode inclusive apresentar outras possíveis testemunhas, e aí nós fomos lá, as 3 testemunhas principais são de uma mesma família, o pai, a tia e a filha, foram as pessoas que o Marcão nos apresentou, que é a Celeste, o Marcelo, agradecer ao Marcelo, a Celeste, a Malu, que é a menina que fez a primeira postagem, que é uma cantora, que Sim. está aí despontando aí na música popular brasileira. Então, quer dizer, nós fomos muito bem recebidos por eles, por indicação do nosso grande amigo Marcão. E dali começou o trabalho. Nossos amigos aí, pesquisadores veteranos, sabem muito bem que um dia é absolutamente nada em termos de uma investigação, principalmente em termos de uma investigação como essa, que Sim. ganhou, se existiu ou não, não importa, ganhou ares de caso Varginha, ganhou ares de queda de UFO, Sim. entendeu? Então, quer dizer, nós fomos lá com o intuito e procurando nos manter neutros para não influenciar e para para que não haja vamos dizer assim, tomar posições prematuras. A preocupação era não tomarmos conclusões prematuras, né? Então a gente procurou ir até lá em conta disso. E aí nós descobrimos que existiam outras testemunhas, mas não quiseram falar, não quiseram se pronunciar. E aí nós partimos também para fazer um reconhecimento da região. Então, nós vimos onde era a fábrica, mas não fomos imediatamente até a fábrica. Fizemos um reconhecimento do entorno da fábrica, se tem outras passagens que poderiam nos levar para a área da fábrica, que é imensa. Depois nós ficamos sabendo, são mais de 12 quilômetros Fica de dentro de instalação, uma mata, né, Arthur? dentro de uma espécie de um vale com uma mata cerrada, são mais de 12 quilômetros. Por exemplo, se nós fôssemos autorizados a entrar lá, a gente teria que entrar de carro, porque é tudo muito longe. As Ô, Arthur, instalações. só me tira uma dúvida, porque muita gente está falando isso, inclusive o primeiro áudio remete a isso, né? Do cara que viu o prato no rio. Tem rio, afinal, tem um riacho, tem. Tem o Existe? rio, tem o Tá, rio. Ele falou em lago, né? Nós sim. ficamos procurando esse lago, mas lá não tem lago, lá tem uma represa que tem é administrada lá por alguma empresa, mas tem a represa e tem o rio, entendeu? Mas o rio passa dentro da fábrica da fábrica militar, da fábrica de produtos bélicos, Bom, entendeu? O rio passa por quase toda a extensão da fábrica. Então, nós entendi. primeiro fizemos um reconhecimento, tentamos encontrar uma parte alta, onde a gente pudesse fazer uma tentativa de visualizar as instalações de cima, mas não conseguimos. Chegamos a subir a antiga estrada Rio-Petrópolis, ela parte dali, ela é toda de paralelepípedo. Nós Caramba. chegamos a subir ela toda, passamos por algumas comunidades, chegamos a subir ela toda no intuito de encontrar uma espécie de um mirante que nos proporcionasse uma visão panorâmica, né? Até para ilustrar uma possível matéria futura, um documentário, alguma coisa assim. Mas não conseguimos, a região é de mata fechada, árvores muito altas, a região, a mata ali é muito bem preservada. Aliás, é importante ressaltar, é uma região de montanhas gigantescas, belíssimas, é um tipo do local que a gente costuma dizer
ufologicamente correto. O Everaldo, inclusive, pergunta isso, o Everaldo Alves aqui, ele pergunta pra gente aqui, ó, nessa região costuma ter avistamentos? Então, pelo que os moradores nos reportaram, independente de outras informações que também apareceram nas redes sociais, lá é uma região de potencial, vamos dizer assim, incidência de UFOs. É o padrão, né? As próprias características. Na realidade, aquela região ali ela está abaixo da Serra de Petrópolis. É como se fosse o sopé da Serra de Petrópolis. Em cima é Petrópolis, embaixo é Raiz da Serra, é Pau Grande, é Magé. Então, Arthur, está e me tudo fala uma praticamente coisinha. na mesma região. Outra coisa aqui que o Mirante perguntou aqui, afinal, houve mesmo, isso aí acho que você falou com uma das testemunhas, afinal, houve mesmo uma suposta luz vermelha que teria sido perseguida por helicópteros à noite? Sim, as testemunhas afirmam que sim. E diga-se de passagem, pela nossa experiência, muitos anos entrevistando pessoas, eu acredito que eles estão falando a verdade, entendeu? Se aquela luz vermelha era UFO ou não, aí já é outra coisa, mas eles afirmam categoricamente que sim, entendeu? Sim. E depois eles nos levaram para fazer um reconhecimento da região e depois eles nos levaram até a fábrica lá da Imbel, né, a fábrica do Exército. Né? E o Arthur, outra coisa aí, que eu fiquei em dúvida, acontece? Desculpa, é o seguinte, me falaram que como é fábrica de arma, de coisa bélica, é normal ter, eu ouvi dizer que é normal ter, ou alguém da empresa falou que é normal ter barulho de tiro lá, mas muita gente falou que não é normal, que acho que desde 2012 eles não ouviram umas puta explosão do jeito que estava tendo. Isso é real? Não, isso aí tem que esclarecer. Na realidade é o seguinte, é uma fábrica de componentes para armamentos. Não é eles fabricam componentes para armamentos, fabricam cartuchos, balas, espoletas, esse tipo de coisa. Não é propriamente uma fábrica de armamentos, é uma fábrica de componentes para armamentos. E eles alegaram o seguinte: as explosões são normais na região, só que numa menor intensidade. Entendi. O que trouxe espanto e o que trouxe toda essa suspeita, essa coisa toda, é que as explosões que, teoricamente, teriam acontecido na madrugada de segunda para terça, ou a explosão que teria acontecido, e depois as posteriores, nós estávamos lá na hora que houveram mais de 10 explosões de grande impacto. Essas, sim, a maioria das pessoas disseram que essas, sim, não eram comuns. E você chegou a ouvir, né? Nós ouvimos, nós participamos, nós praticamente filmamos a reação das pessoas. Nós estávamos Acabou já a luz indo embora, e tudo, não foi? Acabou a luz da cidade, o comércio todo sem luz, as pessoas saindo para a rua, olhando para o céu, todo mundo espantado. E aí. Hein, Arthur, vamos falar. Não é normal, né, cara? Porra, é helicóptero sobrevoando, o cara vê luz à noite, um monte de explosão, acaba a força. Tudo bem, é difícil a gente acreditar, como é que a gente vai acreditar, mas, cara, são muitos indícios de coisas que aconteceram num curto espaço de tempo que é foda a gente, porra, simplesmente negar isso sem estudar, né, cara? Sim, mas nós não podemos cair na armadilha de achar que vamos dizer assim, esses fatos isolados vão compor um cenário de que nos leve a afirmar que aconteceu alguma coisa. Senão. Mas que é muita coincidência junta, né, meu? Exatamente. Não podemos cair nessas armadilhas. A importância é validar o pouco que já foi dito. Então, por exemplo, nós temos 3 testemunhas taxativas, harmônicas,
que disseram que viram a tal luz e os helicópteros. Elas disseram o seguinte: que a luz vermelha evoluiu pelo menos 2 ou 3 vezes na região, perseguidas por 2 helicópteros. Em determinado momento, essa luz vermelha descendeu numa região em direção às instalações militares, ou próximas, mas na mesma, vamos dizer assim, no mesmo quadrante, e os helicópteros também, e logo após essa coisa toda, surgiram outros 2 helicópteros. E aí eles constataram que não eram 2, eram 4 helicópteros. Então, qual é o nosso papel? Nosso papel é o seguinte: vamos ver se outras pessoas viram esses helicópteros. Pô, imagina, era madrugada, ali é um lugar sossegadíssimo, um lugar bucólico, beira de montanha. Imagina o barulho que esses helicópteros devem ter feito, deve ter atrapalhado o sono de muita gente. Sim, então, quer dizer, seria fácil encontrar outras pessoas que ouviram helicópteros e que viram helicópteros, entendeu? E isso nós podemos constatar, algumas pessoas mencionaram isso, mas dava para perceber claramente que eles não viram isso, eles ouviram falar, entendeu? Ah, entendi. Porque pela experiência que a gente já tem de mais de 30 anos, entrevistando gente na área da ufologia por aí, você consegue perceber quando a pessoa está falando de alguma coisa que ela ouviu falar, ouviu o galo cantar, não sabe aonde, ou se ela é realmente uma testemunha, se ela viu aquilo, entendeu? Hoje em dia é fácil, não precisa nenhuma técnica especial para isso, não. As próprias pessoas já deixam claro que ela não tem informação suficiente para dizer que viu. A verdade é essa. Sim. E aí nós seguimos nessa linha, mas aí nós resolvemos ir até a fábrica. Né? E eu te confesso, eu estava muito apreensivo, porque o Marcelo, que é a testemunha principal ocular dessa história do helicóptero, ele já tinha ido lá na parte da manhã, ele falou, fui lá dar uma checada para ver se não estava isolado, porque eu sabia que vocês iam querer ir lá. E aí, quando ele chegou lá, ele parou a moto e puxou o celular, e o segurança virou para ele e falou, meu irmão, vaza daqui, não tem o que fazer, não. E meio que botou ele para fora. Eita. E aí ele voltou, e quando ele falou isso para a gente, eu falei, pô, nós vamos chegar lá com essas pintas de ufólogo, um carro com adesivo de ufologia, nós vamos ser expulsos de lá, os caras não vão deixar nem a gente encostar lá, né? Mas aí, como acontece aquelas coisas que a gente não prevê e que são pura sorte, na hora que nós embicamos na rua, cujo final dá justamente nessas instalações, nós encontramos um carro, e eu vi que era um carro de reportagem. E aí tem um vídeo sobre isso. Sim, tá? sim. Está no canal do Cristiano, aí a gente depois vai botar isso num documentáriozinho também. E aí eu virei para o cara e falei, vocês estão na televisão? Ah, somos, tal. Eu falei, eu sabia que vocês viriam. Ele falou, vocês são ufólogos? Eu também sabia que vocês viriam. Aí eu falei, então vamos junto. E aí entramos na rua junto. E eu falei para a galera, eu falei, já vai filmando logo, porque se não deixar a gente filmar, pelo menos a gente já fez um take, entendeu? Sim. E aí nós fomos entrando. E aí a reação, para nossa grata surpresa, foi totalmente normal. Os seguranças nos trataram com toda a educação. Nós falamos com a recepção da fábrica, pedimos uma audiência com a autoridade maior, que era um coronel. Primeiro nós perguntamos pelo oficial de dia, aí a menina nos informou que a autoridade maior era um coronel. Nós pedimos se ele poderia nos atender. Arthur, só uma perguntinha sobre a empresa. Essa empresa ela é privada ou ela é estatal? É do Exército? Não, ela me parece que é pública, ela é federal, né? Mas eles têm gestão mista, né? Tem militares trabalhando lá e também tem civis. Então, o pica das galáxias da empresa é um militar, é isso? É um militar, Então, ficou bem claro que eles têm uma gestão militar, mas eles têm funcionários civis, entendeu? Inclusive, que fique bem claro também, a segurança do local não é feita por militares, é feita por empresa privada
de segurança. Essas Que empresas loucura. que são terceirizadas, entendeu? E aí, o que aconteceu? O coronel foi muito solícito, disse que ia verificar a possibilidade de nos atender, pediu que nós aguardássemos, nós ficamos lá aguardando, e 40 minutos depois ele disse que, infelizmente, estava numa reunião, mas que ia enviar uma assessoria de imprensa para nos receber. E assim foi feito. Veio uma senhora, assessora de comunicação do Exército, ela deixou bem claro que ela, vamos dizer assim, se comunicava diretamente com Brasília, com um órgão subordinado ao Ministério da Defesa, e ela estava ali representando a assessoria de comunicação do Exército. Uhum. E aí veio uma outra pessoa com ela o tempo todo, não estava uniformizado, mas eu fiquei com a nítida impressão de que era um militar, entendeu? Estava paisano, mas deu uma impressão, posso estar errado, mas me parecia um militar. Nos receberam super bem, e aí nos pegaram de surpresa. Eu tenho que fazer também a minha culpa, porque hoje é que eu fui ver as imagens da entrevista, e eu vi que nós, ou pela pressão, pela rapidez e pela pressa e tudo, nós acabamos não fazendo as perguntas que deveríamos fazer, entendeu? Acabamos. Eu tenho certeza que eu poderia ter feito melhor, Ah, mas entendeu? é Mas, normal, né? mas, Toda a gente é, sempre pensa isso, né? mas na hora ali. É. E uma coisa também que quem ditou o ritmo da entrevista foi a televisão, foram os Ah, repórteres. tá. E acabou que o repórter fez 4 perguntas ali, ela respondeu, ele se deu por satisfeito e já que praticamente acabou com a entrevista. Então, não deu tempo para a gente desenvolver, pensar em uma pergunta estratégica que a gente pudesse ler nas entrelinhas, entendeu? Hoje, aí, com Mas, a postagem desse vídeo, eu até vi 2 críticas lá falando, pô, que pergunta fraca. Mas eu também concordo, porque é o teu negócio. Quando você ainda não encontrou a pergunta estratégica para captar alguma coisa nas entrelinhas, você vai fazendo aquelas perguntinhas rasas enquanto você está raciocinando, sim. entendeu? Isso é uma técnica, e assim foi feito. Eu estava fazendo ali umas perguntas também com a intenção de tirar algumas dúvidas, mas confesso que, vendo agora, eu vi que as perguntas nossas não foram, vamos dizer assim, estratégicas no sentido de arrancar alguma informação subliminar ali, O entendeu? Arthur, a Nádia, aqui eu tava também com essa dúvida, que é um negócio que eu não te perguntei também. E o que que foi, qual que foi, o que que a empresa falou? Então, primeiramente nós perguntamos sobre as explosões. E Uhum. aí ela esclareceu que as explosões são comuns e que os moradores estavam acostumados, que eles fazem testes com o material que eles trabalham, eles fazem testes, e esses testes, volta e meia, precisam explodir coisas e tal. Só que depois nós constatamos o que eu falei ainda há pouco. As explosões são comuns, só que não na intensidade que nós testemunhamos e que os moradores tinham testemunhado na madrugada anterior. Isso fica bem Uhum. claro, entendeu? Pode não significar nada, mas temos que relatar esse tipo de coisa. Entendi. Nós estamos naquela situação que a gente não tem nada que a gente possa afirmar categoricamente, não, caiu alguma coisa. Não, a gente não tem É, nada. A gente tem que ser criterioso, tem que ser sim. rigoroso nessa hora. São Mas, as mas, testemunhas e as coincidências, né, é, cara? mas o pouco que a gente tem que valorizar, Claro, entendeu? claro. Então, perguntamos sobre essa questão ela foi esclareceu. Depois perguntamos sobre a questão do lago, se tinha um lago dentro das instalações. E aí, não posso estar enganado, mas eu fiquei com uma percepção Hum. de que a assessora lá, que temos que agradecê-la, que nos recebeu muito bem, eu fiquei com a impressão de que ela não queria nos dar simplesmente uma resposta.
ela, cada pergunta, ela parava alguns minutos. Eu percebi que ela, assim, qual é a resposta adequada? Não é, não é simplesmente dar uma resposta, mas qual resposta adequada eu tenho que dar para esse cara? Para eles não Entendeu? desconfiarem. Então pode ser nada demais, mas eu fiquei com essa sensação. Agora, a única coisa que serviu para validar a história do helicóptero, e isso eu tenho que dizer, foi que já no finalzinho ali, foi tudo muito rápido, né? O Ribamar perguntou sobre os helicópteros. E aí, em vez dela dizer, não estou sabendo de helicóptero, não sei de nada, não ouvi falar, já matava. Mas não, ela chegou e falou assim, não, os helicópteros não têm nada a ver com a gente. E então já sumiu, né, cara? Ou seja, foi esconder uma, entregou duas. Eu posso estar falando besteira aqui, mas me pareceu isso, porque é o seguinte, se não tinha helicóptero, bastava dizer, não estou sabendo de helicóptero. Então. Mas se falou os helicópteros não tem nada a ver com a gente, então tinha helicóptero. Então, as testemunhas não estão mentindo, não estão totalmente duvidosas. Então, teve helicóptero. O que a gente precisa é achar mais testemunhas que confirmem os helicópteros. Entendeu? Sim. E também tem que tomar cuidado com isso que eu estou falando agora, porque daqui a pouco vai aparecer um monte de gente dizer que viu helicóptero. Entendeu? Então, a gente tem que validar essa história, primeiramente, essa história dos helicópteros. O Arthur, e depois deixa eu te perguntar. Só para concluir o raciocínio, ela depois se preocupou em dizer, não, os helicópteros não têm nada a ver conosco. Ou seja, como numa região onde só tem aquela instalação militar, e se por acaso teve realmente helicópteros perambulando por ali, como eles não teriam o mínimo de vínculo? Pois é. Até por uma questão de autorização de espaço aéreo, sei lá. Claro. Então, quer área dizer, militar. Volto a dizer, nada disso é conclusivo e justifica qualquer afirmativa. Mas esses pequenos sinais, esses pequenos indícios foram surgindo. Entendeu? É uma questão estatística. Quanto mais se busca, maior é a sua possibilidade de achar alguma coisa. Isso se houve alguma coisa. Também temos que ser realistas. Não estamos aqui para afirmar que houve nada, mas também não podemos afirmar absolutamente que não houve. Entendeu? O Arthur, vocês chegaram a dar uma volta na fábrica lá? Vocês conseguiram? Não, de jeito nenhum. O Ribamar, na entrevista, chegou a cogitar esse tipo de coisa. Eu nem forcei barco, eu já sabia que isso seria impossível. A gente tem que raciocinar no bom senso o seguinte: ali é uma fábrica militar de aparatos bélicos, de armamentos, do que quer que seja. Jamais as autoridades deixariam 4 ufólogos e 4 repórteres ficar perambulando e fazendo inspeção dentro da fábrica. Eu nem os culpo. Isso é a lógica, entendeu? Então é o seguinte, nem cogitei essa possibilidade. O que a gente estava querendo era validar as poucas informações que a gente tinha. Só isso. O Arthur, agora tem uma pergunta aqui do Luiz. Ou não. Validar ou não. Né? Ou não. Escuta, o Luiz e o João Paulo estão perguntando aqui se você sabe sobre aqueles drones que foram abatidos, se isso é verdade. Se especulou isso. Não pensamos nisso. Seria uma boa pergunta para fazer lá na hora, tá vendo? É esse tipo de coisa. Da próxima vez a gente tem que ser mais bem organizado, porque os 40 minutos que a gente ficou lá fora esperando, a gente podia ter preparado no mínimo uma dúzia de perguntas, entendeu? Sim, mas por exemplo, não houve nada sobre isso. Aliás, temos que já começar a desmistificar de cara. Então, vamos desmistificar de cara. Primeiro,
essa história aí, absolutamente nada sobre isso. De que foram abatidos drones, de que tentar. A não ser que apareça alguém que prove que isso aconteceu. Mas nem no boato, nem na fofoca. Porque quando você está numa investigação dessa, você está ouvindo testemunhas que provavelmente são sérias, mas você tem que ouvir todo tipo de gente. Você tem que ouvir a senhorinha lá que estava na janela e viu alguma coisa. Você tem que ouvir o cara do boteco que ouviu falar de não sei quem. Por quê? Você tem que ouvir de tudo para você tirar o que tem algum potencial de ser relevante. Entendeu? O bom pesquisador, até porque a gente não sabe nada, como é que a gente vai discriminar a informação? Deixa vir, vamos analisar tudo. E aí o que acontece? Nem nessa área de boatos e tudo, não se falou absolutamente. Principalmente isso que eu vou dizer agora. Não houve absolutamente nenhuma informação precisa que dissesse que houve ação de militar para cá, de madrugada, e helicóptero, e parará, nem zero. Nós chegamos lá, não havia, notadamente, não havia nenhum reforço na segurança da fábrica, não tinham militares do Exército lá cheio de FAO, não tinha isolamento, não tinha absolutamente nada. Entendeu? Então, isso é um ponto que tem que ser desmistificado. Hoje eu vi uma declaração numa outra live, num outro canal, a pessoa dizendo que Magé estava cercada de aeronaves, militares para todo lado. Isso não é verdade. Isso é, entendeu? Uma falácia. Entendeu? Então já começa a desmistificar por aí. Outra coisa, essa história de que se caiu algum lixo, conversa fiada. Não caiu, ou melhor, eles deixaram claro que não caiu nem OVNI e nem absolutamente nada. E eu acho que, mesmo que caísse um pedaço de um avião ou de um satélite, coisas que não são OVNI, nem isso eu acho que eles informariam. Então, não existe absolutamente nada que nos leve a dizer como justificativa: não caiu um UFO, mas caiu um pedaço de um aparato espacial. Hein, Arthur? Especulação de quem está à distância e que não esteve em loco para conferir as informações. Só foi nas fake news do WhatsApp, né? Os caras colocaram até uma foto de uma barreira do exército, uma avenida na Barra, velho. Falando que era em Magé. Porra. Arthur, e aí vocês saíram de lá da empresa e vocês foram aí buscar mais testemunhas? Como é que foi isso? Não, aí qual era a nossa próxima agenda? Nós estava planejado, estava na agenda, que nós faríamos uma varredura em todas as residências próximas ali à fábrica. Nós íamos bater de porta em porta, meu amigo. Nós íamos tomar não ali, algumas pessoas não iam gostar, iam botar a gente para fora, mas uma hora a gente ia achar alguém que tinha alguma coisa para dizer. Isso se existe alguma coisa para ser dita. Sim. Entendeu? Tem que ficar claro isso. Porque o que acontece? Volto a dizer, nós não temos nada que nos leve a afirmar que realmente aconteceu uma queda lá. Mas, ao mesmo tempo, ficou alguma coisa no ar. Entendeu? Alguma coisa não está batendo. Entendeu? A gente não ficou com a sensação de que isso aí não é nada. Não muita houve coincidência, isso. Né, cara? Muita coisa que aconteceu num curto período de tempo. Eu acho que eu vou falar uma coisa aqui agora, que eu já tinha decidido que eu não ia falar mais, mas eu vou repetir o que a gente tinha falado lá na hora que a gente estava indo embora. Nós saímos de lá com a nítida sensação de que não podemos afirmar que aconteceu alguma coisa, mas também não podemos afirmar que não aconteceu. Entendeu? Sim.
Essa sim. foi a sensação clara. E essa história aí das explosões, acabou a luz, troço meio cinematográfico, Pois entendeu? é. A gente, nessa hora, a gente aproveitou para filmar a reação das pessoas e a gente aproveitou também para indagar das pessoas se aquilo ali era normal. E elas foram taxativas. Teve uma pessoa que disse: não, a última vez que eu vi uma explosão dessa foi em 2012. Isso foi Porra. conosco. Mas teve pessoas que foram mais moderadas e disseram o seguinte: não, aqui a gente ouve explosões sim, mas não dessa intensidade. Não a, Entendi. não a ponto de acabar. Explodiu. Cara, é impressionante. Explodiu um transformador ao lado do nosso carro. Nós sentimos o. Logo depois das 10, a gente contou 10, mas podem ter sido mais. Logo depois dessas 10 explosões de alto impacto, pra você ter ideia, nós estávamos, na hora das explosões, eu acho que nós estávamos mais ou menos a uns 10 quilômetros das instalações lá da fábrica. Mais ou menos. E as Uhum. explosões foram de impactantes. Violenta. Violenta. E aí, quando a gente viu a reação das pessoas, eu falei, não é possível que isso aí seja comum. Olha como é que as pessoas estão reagindo. As pessoas saindo das lojas, saindo dos prédios, chegando nas janelas, todo mundo falando, todo mundo olhando. E aí Uhum. É normal, né? logo depois explode o transformador do outro lado do nosso carro. Eu falei, pô, vamos embora Porra. daqui, que nós estamos sendo atacados, entendeu? Hein, eu só queria avisar o pessoal que tá na live aí que a gente vai terminar de falar esse assunto logo, logo e vamos abrir aí para algumas perguntas, beleza? Então, o Então, Arthur, aí então só você para depois concluir, só para concluir a agenda, nós estávamos com essa intenção de finalizar com essa varredura de casa em casa, porque, volto a dizer, nós estávamos de confirmar a história dos helicópteros. E aí só Uhum. perguntando às pessoas, e as pessoas que moram próximas. E aí nós íamos já, estava planejado, nós íamos nos dividir, cada um ia para uma rua, sair perguntando para todo mundo. Mas aí o que aconteceu? A gente cismou de ir lá na tal represa antes, Hum. entendeu? E aí a gente voltou lá na casa do Marcelo, das testemunhas, para ver se ele nos orientava exatamente onde era a represa, porque a gente não sabia exatamente onde era. Porque a gente já tinha perguntado a algumas pessoas, a pessoa não deu a informação certa. Aí eu Uhum. falei, não, vamos perguntar a informação certa. E aí, quando nós voltamos lá, a Rede Globo estava lá entrevistando, entendeu? Da Então, família, né? aí a gente ficou esperando eles acabarem. Quando eles acabaram, aí eles nos apresentou, o Ribamar também foi lá falar com o repórter, e aí o repórter falou, vocês são ufólogos? Então vou entrevistar vocês também. Vamos fechar a matéria aqui conversando com os ufólogos. E aí eles fizeram ali um take rápido ali com a Uhum. gente, só para ilustrar. Isso é importante também dizer, que fique bem claro, nós fomos lá para fazer o nosso trabalho de ufólogos, de investigadores de alma, de paixão, de raiz. Nós não fomos lá para aparecer na televisão. Só que, consequentemente, onde tem um suposto fato ufológico, tem a imprensa e tem os ufólogos. E aí, Sim, consequentemente, nós demos a sorte de ter feito ali a matéria, que é sempre bom para divulgar ufologia. sim. Então, nós estávamos ali, só aconteceu conosco porque nós estávamos lá fazendo o nosso trabalho, entendeu? Pois é. Então é isso. O Arthur, e agora me fala uma coisa. Não, mas Você. aí, Ah, perdão, aí eu não concluí. Com essa história da Globo estar lá hum, e gravar com a gente, aquela coisa toda, aí deu 5h30, começou a escurecer, aí já era. Aí aquela agenda de ir atrás de mais coisas, ela se perdeu. E aí que caiu a ficha de que um dia de diligência em ufologia, ainda mais numa história dessa, super complexo, dimensionada, né?
superdimensionada pelas informações de rede social, um dia não é nada. Sim, A não é gente nada. precisaria. Só que é o seguinte: a gente só vai dar continuidade a essa investigação se a gente conseguir validar o pouco que já temos. Senão, Uhum, é mais uma história que vai virar uma lenda, vai se arrastar aí. Entendeu? sim. E Arthur, e me fala uma coisa, eu não sei se você me falou, eu ouvi em algum lugar que não foi no áudio que você me mandou, que não foi pro ar, que quando vocês estavam saindo lá, aconteceu alguma coisa, teve um avistamento numa montanha lá de um de vocês, como é que foi? Sim, sim, não. Quando a gente estava fazendo o reconhecimento da região, Hum, nós fomos lá numa área de mata, lá numa montanha que tinha uma visão panorâmica, e aí eu não estava. O Cristiano e o Ribamar foram, um morador deixou eles entrarem na casa lá, que era amigo do Marcelo, e eles fizeram um take, e naquela hora tinha uma coisa negra no céu, como se fosse uma esfera, uhum, e eles filmaram e ficaram entusiasmados e tal, mas não muito também. Filmamos um troço lá no céu, depois a gente olha direito, porque a gente estava com pressa. sim. E aí depois eu dei uma olhadinha, era um negócio negro, mas não estava no céu onde passa os aviões, não, estava ali no céu da região, entendeu? Uhum, E aí eu bati o olho e falei, isso aqui não é balão, não. Aí o Cristiano falou, não, pô, talvez seja balão, depois a gente olha isso com calma. Eu não sei se eles já fizeram uma análise, não sei no que deu isso, mas morreu o assunto porque ele nem postou no documentário que ele fez aí. Então eu acho que provavelmente era balão mesmo, uhum, entendeu? Mas teve aqueles minutos ali de apreensão por ter visto alguma coisa. Agora, tem um áudio de um senhor que me parece foi o primeiro áudio que foi deflagrado, que é uhum. onde um senhor diz que viu que parecia uma tampa de É, a panela, tampa. do tamanho de um ônibus, emborcado no rio. Esse senhor é que eu queria achar, entendeu? Nós vasculhamos, perguntamos às pessoas, era essa iniciativa de ir nas casas que esse fato é que nos motivou, porque aquela narrativa lá daquele senhor pode parecer um pouco fantasiosa, mas vai que aquilo é sério, Sim, sim. entendeu? Vai que era isso mesmo. Então, a gente tem que ter algum ponto para começar. Sim, sim. E aí a gente foi escolhendo esses pontos para dar seguimento na investigação, entendeu? Entendi. A sensação é de que foi pouco, mas foi sincero. Sim. A gente fez a nossa parte. Era a nossa obrigação ir até lá, afinal de contas, nós não somos ufólogos, nós não somos do Rio de Janeiro. Qual é a cidade mais próxima dali da região de Magé? Não é o Rio de Janeiro? Então, Pois é. nós fizemos o nosso papel, fizemos a nossa obrigação. E eu tenho a sensação seguinte: não importa se deu certo ou não, importa é que nós fomos lá e fizemos, Claro. entendeu? É o papel do ufólogo. Agora vamos ver como essa história vai se comportar, entendeu? Uhum. O Arthur, agora só me fala uma coisa. Teve uma moça que fez uma pergunta, eu não sei qual era o nome dela. Até me desculpe, porque eu não lembro. Mas ela perguntou: e aí, vocês vão voltar lá ou não? Só vou dizer que sim, mas não vou dizer quando. Tá. Porque é o seguinte, tem um outro componente aí que a gente tem que levar em conta. Nós estamos em quarentena, né, meus amigos? Pois é, cara. Foda, Nós né? estamos cumprindo uma quarentena em razão de uma epidemia que pode afetar a qualquer um de nós. Sim. Então, isso não é brincadeira. A gente não pode ficar por aí perambulando, Sim. entendeu? Então, nós temos que ter consciência em relação a todo o contexto de que essas Uhum. coisas aconteceram, entendeu? Sim. Mas vou deixar aqui, eu recebi uma única informação posterior à nossa ida lá, de uma pessoa que afirma ser. Várias
falaram isso. Mas essa, não sei porquê, eu fiquei com a sensação, com a intuição, aquele feeling de que essa é quente. Uma pessoa muito simples, sem estardalhaço, sem sensacionalismo, falou o seguinte: sou o vizinho das instalações, vi movimentação de tropas, sim, durante a madrugada, vi helicóptero posado no gramado. Aí, o que me chama a atenção, nesse caso especificamente? Eu perguntei para a moça lá se havia heliponto dentro das instalações. E ela disse que não. Eu até achei estranho. Como é que uma instalação militar não vai ter um heliponto? Uhum. Essa foi um dos momentos que eu vi que ela estava decidindo o que responder. Entendi. Qual era a resposta mais adequada. Estranho, né? Ela, se estiver vendo isso, que me perdoe, mas ela estava escolhendo a resposta mais adequada. Esse foi um dos momentos. E aí, no final, ela falou assim: não, os helicópteros, quando vêm aqui, eles descem no gramado aqui ao lado, porque aí a gente viu que do lado da portaria tem um gramadão. E aí bate com o que o cara falou. E aí o que o cara falou, Sim. eu vi às 4 da manhã, movimentação, sim, de tropas militares entrando e saindo, o helicóptero posado naquele gramado, entendeu? E aí, sabe que isso que eu achei muito interessante. O pessoal aprendeu, fez escola com Varginha. Aí é um exercício de brincadeira aqui que eu estou fazendo. Sim. Ele falou o seguinte, que às 6 horas da manhã, quando amanheceu, já não havia absolutamente o menor indício, nem de helicóptero, nem de carros, nem de nada. Estava tudo limpo, como se nada tivesse acontecido. Ele falou que às 4 horas da manhã ele viu movimentação, sim. Então, parece, volto a dizer, parece pouco, mas vai que, Sim, entendeu? claro. Então, esse tipo de informação, e aí deu aquela minha culpa, por que a gente não checou de casa em casa? Entendeu? Entendi. Porque no fundo, a gente procura ser rigoroso, procura ser criterioso, a gente quer chegar lá e dizer, olha, não aconteceu nada. Ou a gente quer dizer, existe a possibilidade de ter acontecido, mas no fundo, aquela alma de ufólogo, de raiz, de verdade, no fundo, tu quer que tenha acontecido mesmo. É lógico, claro. Tu quer achar o mínimo fio da meada, entendeu, cara? E essas pequenas coisas, às vezes um feeling, então, podem estar escondendo, afinal de contas, o que foi o caso Varginha? Não foi um grande quebra-cabeça, onde os pedaços foram. Quer dizer, estou mal comparando, nem se compara, né? O caso Varginha é o maior caso da ufologia mundial, entendeu? Também acho. Então, quer dizer, é um exercício aqui de retórica para a gente chegar aos racionais que a gente. Porque quando você está lá. Agora, infelizmente, um dia não dá para nada. Sim. Nós passamos uma tarde praticamente. Eu acho que, por pouco tempo que a gente teve, a gente fez foi muito. Pois eu acho até que a gente conseguiu muito. Sim, e não tenho nenhum escrúpulo aqui de agradecer a maneira como o coronel e as pessoas lá das instalações nos trataram, com todo o respeito. Então, sim. não há o que dizer. Tomara que surjam novos fatos, tomara que surjam fatos consistentes. Isso se acontecer alguma coisa. Se não aconteceu, vai ser uma lenda lembrada daqui a 20, 30 anos. Sim. O Arthur, então, só para a gente encerrar aí a parte da história que vocês foram lá, como é que foi e tal, resumidamente, para você, que rolou ali? E o que tá rolando? É real, não é? O que é isso aí? Não dá para dizer nada.
Aí seria leviano da minha parte fazer qualquer afirmação. O que eu posso chegar mais perto, porque ficou uma intuição, ficou uma pulga atrás da orelha com algumas pequenas partes que eu acho que eu mencionei aqui. O que ficou é justamente o que eu falei no início, mas que eu tinha prometido a mim mesmo que eu não ia mais falar, mas não tem problema nenhum falar. Não podemos afirmar que aconteceu alguma coisa, mas também não podemos afirmar que não aconteceu. Sim, eu penso Entendeu? exatamente assim, cara. Como eu te Então, falei, eu falei pra galera, é muita coincidência num curto espaço de tempo, é muita coisa acontecendo num lugar pacato, é muita loucura, gente. e sabe lá, se a gente for fazer um exercício, quanto dessas coisas que a gente está vendo na internet que você considera que é fake, que você considera que é sensacionalismo barato, que é gente querendo. Quantas dessas coisas existe um risco de ter sido verdade? Ninguém vai saber, cara. Pois é. Não tem como saber. Se não surgirem fatos novos, se não surgirem pesquisadores sérios, não adianta ir para lá agora fazer carnaval, entendeu? Sim, Para vir aqui porque eu quero investigar, não adianta ir lá perturbar se não for com propriedade, se não for com tranquilidade, com serenidade, em busca de alguma coisa séria. sim. Entendeu? Aí é a minha sugestão, entendeu? Eu só Boa. voltaria lá agora se houvesse um fato novo, relevante, entendeu? Que tenha potencial de ser sério, Sim. entendeu? Senão esse caso, talvez pela mídia hoje, ele é muito rápido, ele é muito veloz, o mundo inteiro já está sabendo de Magé, entendeu? Sim. Então, talvez pela mídia, pela velocidade da informação, talvez seja um caso que já morreu no berço, porque ele já foi tão contaminado antes sequer de ser investigado seriamente, entendeu? Sim. Contaminado até pelos grandes ufólogos, entendeu? Pois é. Que Pois é. emitiram opiniões diversas à distância, quer dizer, Pois é. os próprios grandes senhores da ufologia já colaboraram nessa contaminação. Então, quer dizer, já nasceu morto. Exatamente. Isso que eu Já acho nasceu foda, morto. né? Os caras negar veementemente o negócio sem saber, né, cara? Sem conversar, sem perguntar, né? Eles acham que todo mundo é igual Eu, eu, eles, que fica segurando a nem, eu, história. eu nem entro nesse mérito, porque eu respeito a todos. Deixa comigo, que eu sou o porra louca dessa história. O Então, Arthur, então é vamos. isso. Não Ah, sei se tem alguma pergunta aí, não sei se as pessoas se animaram em isso. perguntar alguma coisa. Quem quiser, então, estamos no finalzinho aí. Quem quiser perguntar alguma coisa aqui, vamos lá, então. Arthur, a gente já respondeu essa, mas vamos lá só para. Arthur, você conseguiu contatos dos moradores entrevistados para obter alguma possível informação posterior? Já respondemos, né? Que Não, não foi sim. não foi o suficiente, mas vocês conseguiram bastante coisa. Sim, e nós deixamos as sementes lá de caso qualquer informação nova ali, rotineira Uhum, ali no âmbito dos moradores, que eles nos avisassem, sim. entendeu? Eu até peço desculpas aqui, porque quando a gente fala de um caso como esse, eu acredito que a maioria das pessoas estariam na expectativa de que eu ia É, trazer informações bombásticas. eu Na vi o ET. realidade, na realidade não é isso. Não, ufologia não é isso. Ufologia ela já é fascinante por si só, desde que a gente siga um rigor que de poluição já estamos cheios, né? E o Arthur, agora para citar o caso Varginha, que a gente citou aqui, vale lembrar que as criaturas apareceram uma semana depois na cidade, né? Ainda tem essa questão. Não é? Então, Se formos brincar com esses dados,
Sim. Mas olha, eu acredito na matemática. Tudo no universo, tudo na vida é matemática. Nós tínhamos Sim. que ir. Se quer achar alguma coisa de verdade ou não, ou quer chegar à conclusão de que não aconteceu nada, tem que ir fazer o trabalho de formiguinha, buscar Sim. muitas informações, muitas testemunhas. Aí você vai conseguir tirar um percentual que vai validar, ou que vai trazer algum grau de relevância. Fora Tá, isso, Arthur, agora. é brincar. O Mirante perguntou aqui: souberam lhe dizer se os helicópteros que realizaram a suposta perseguição noturna eram civis da polícia ou das Forças Armadas? Nós perguntamos sobre isso e ele disse que não tinha como saber, porque era muito Ah, distante, tá. à noite, ele via só a luminosidade e o barulho dos helicópteros, não dava para deter. Ele acredita que eram helicópteros escuros, porque se Uhum, fosse branco, em algum momento ele ia visualizar que eram helicópteros brancos, mas ele entendi. arriscou o palpite de que eram aeronaves escuras, aeronaves de cor escura, entendeu? Porque eles não era visível detalhes na escuridão e também pela distância, né? É. Agora o Renan aqui tem um pessoal também perguntando sobre as câmeras de segurança. Vocês chegaram a ver se tinha alguma perto ou se do próprio local, eles se disporam a O mostrar local alguma coisa? a gente pensou nisso, o local tem câmera de segurança, mas seria Jamais, né? utopia a gente querer ver as câmeras de segurança das instalações militares, né? Seria utópico. Porque numa hora Sim. dessa, se você está querendo o mínimo de, vamos dizer assim, de anuência das autoridades, você não pode vir com essas conversinhas, exigindo e cobrando muita coisa, que aí você vai ser descartado logo de É, cara, sim. entendeu? O chato, né? Nessa hora tem que ter serenidade e bom senso e saber exatamente o que vai ser perguntado, né? Sim. Apesar de E o que. Arthur, falei, Fala, falei. não pode falar. Não, é uma outra pergunta. O Gil Jesse, caso realmente tenha caído algo lá na Embel, quais seriam as probabilidades das autoridades conseguirem deslocar o objeto lá da empresa para outro local sem despertar a atenção dos moradores? Excelente pergunta. Porque nós, num exercício apenas de imaginação, a gente falou muito sobre isso, lá entre Uhum. nós lá. E é o que eu te digo. Eu vou dar minha opinião. Se houve alguma coisa e se tiraram de lá, eles tiraram naquele período ali, de 1h30 da manhã até o amanhecer, e acabou, Na já era. madruga, né? Na Já era, madruga, tirou, eles acabou. É. tiveram 5 horas para fazer uma operação ali de Shazam, coisa rápida, e Exocet e rapar fora, já era, acabou. Ou então, meus amigos, eles vão ficar com aquilo lá dentro meses, escondendo, o que eu acho muito difícil, porque ninguém consegue guardar um segredo, principalmente de funcionários civis terceirizados durante tanto tempo. Se isso aconteceu, se existe essa chance de. Uma hora vai vazar, entendeu? Sim, Então, uma hora então. Se for real, uma hora então, vaza. então na minha cabeça, o que o velhinho lá diz que viu, movimentação, blá, 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 se aconteceu alguma coisa, meu irmão, foi despachado ali, entendeu? Porque não tem como sair de lá com nada, entendeu? Ainda mais nessa efervescência das redes sociais, não tem como sair de lá com nada agora que não vai Sem uma chamar atenção. selfie. Porra, não vai, não tem como, entendeu? É Nem foda. igual contatos imediatos, né? Aqueles caminhões de biscoito, né? Enfia tudo dentro dos caminhões gigantes e sai levando biscoito, entendeu? Isso aqui é apenas um exercício de imaginação, é claro, né? Fique bem Sim. claro isso, senão depois vão dizer que eu estou falando isso. Ô, Arthur, tem uma outra pergunta aqui, que essa aqui eu posso falar que é fake, sobre aqueles áudios dos militares, é real ou fake?
Eu já ouvi Não, desmentirem esses áudios. só de bater o olho, você vê claramente que aquilo ali é montado e mal montado, né? Um troço mal Feio, feito né, meu? pra caramba. Valeu, Bruno. Infelizmente, vou até arriscar um palpite. Ah, Esse tipo de coisa, em sua maioria, vem de pessoas que não são da ufologia, que não conhecem a ufologia, que não, uhum, vamos dizer assim, não são nem entusiastas da ufologia. Porque uhum. o leigo, ele pensa que o ufólogo é bobo, que o ufólogo é otário, que o ufólogo acredita em qualquer coisa, Pois é. entendeu? Mal sabe eles que é o contrário, nós não acreditamos em nada, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas fazem essas montagens bobas, umas coisas, chega a ser Ridículo, né? ingênuo, Só fode tudo. entendeu? Aí Porra. querem jogar isso na mídia e achar que vai aparecer um ufólogo lá e vai assinar embaixo, entendeu? Então, infelizmente, antes eu era veemente, veementemente contra e crítico em relação a essas coisas. Hoje eu já considero que tudo faz parte. Tá É, tudo na mesma panela, entendeu? Cabe a nós tirar o sim. melhor da ufologia. O Arthur, o Everaldo pergunta aqui se você não acha que as coisas estão muito quietas por lá ou o pessoal militar está esperando a poeira baixar. Eu acho que já o que tinha aqui já foi. Não, todas as possibilidades são viáveis. Sim. Agora, é importante também deixar registrado aqui. Não é presunção da minha parte nem nada, simplesmente é fato. Os únicos ufólogos que foram lá fomos nós, os únicos ufólogos que foram direto da onde supostamente aconteceu fomos nós, e a única televisão que foi lá foi a televisão de Petrópolis. A Giros tem que Uhum. bater palma para esses caras, tem que dar um mérito a eles, porque nenhuma das grandes redes de televisão aberta foram lá. A Globo foi lá, mas foi ao lado, entrevistou as É, testemunhas não e foi depois foi na embora. fábrica, Inclusive, né? quando o pessoal da Globo foi muito simpático conosco, agradeço muito a eles. Quando nós dissemos para eles que nós tínhamos sido recebidos numa coletivazinha de imprensa dentro das instalações, ele fez: que pena, a gente podia ter ido lá. Ou seja, eles mesmo talvez não estivessem acreditando que os militares iam recebê-los, Sim, entendeu? sim. Como nós também não estávamos acreditando. Foi tudo casual, foi tudo totalmente casual. Mas a questão é que nós estávamos lá dividindo a bola, né, meu amigo? Porra, uma beleza. Para quem jogou futebol, para quem jogou futebol vai entender a analogia que eu vou fazer agora. Quem pede recebe, quem se desloca tem preferência, meu amigo. Nós nos deslocamos, fomos lá, recebemos a bola. Então, Tava isso na é a ponta máxima do direita. futebol. Quem pede recebe, mas quem se desloca tem preferência. Então, é o seguinte, que fique bem claro isso. Talvez, se nós não tivéssemos ido lá, e talvez, se essa televisão não tivesse ido lá, ia ficar só na rede social isso. Ia, Sim. ia se desmanchar por si só, entendeu? Isso também não quer dizer que agora tem que ir um monte de gente lá para a porta das instalações trazer problemas, né? Com certeza. Então, o caso ele se encaminha por si só, né? Sim. Vamos ver que rumo Ó, vai tomar. o Marcão entrou agora aqui, ó, tá mandando um abraço, boa noite aí, Marcão. Já falamos de você aqui, que você foi o cara aqui no caso, meu. Grande, Marcão, esse é o cara que deu o start, esse é o cara que agregou valor. Isso é agregar valor. A Sim, ufologia ela está precisando de mais disso, agregar mais valor, ser mais solidário, entendeu? Esse é o cara.
Esse é o cara que Sim, praticamente quem nos estimulou a ir até lá é o grande Marco Leal, meu isso irmão. aí. Grande Marcão. É, Legal. Então, a gente, já estamos aí com 1h10, acho que tá bom. Vamos tá ver aí bom, com o né? Arthur, com o próprio Marcão, aí com o pessoal aí do grupo de vigília. Tu aí, o Arthur, como é que chama? Vigília da Serra, né? É, É isso. Vigília na Serra. Galera, O então, grupo vamos Vigília. marcar aí, cara. Foi legal pra caramba essa live aí. O pessoal ficou aí até o fim. Uma audiência legal. Obrigado mesmo aí. Quem puder se inscrever no meu canal. Vamos falar sobre ufologia, que tem um podcast também. E no canal do Arthur, que é Arthur Neto OVNI, tá? youtube.com.br Arthur Neto OVNI. Tá, eu É. agradeço vocês aí. Obrigado mesmo. Tá aí, qual a tua última palavra aí, Arthur, pra galera? Bom, queria agradecer a presença de todos e agradecer de coração. Para nós é muito importante a gente estar recebendo essa referência das pessoas e dizer que é o seguinte: qualquer novidade, seja para sim ou para não, nós vamos informar. É de nosso total interesse que esse caso seja muito bem, no mínimo, boa informação, entendeu? Sim, Para que não fique nada na casa dos fakes, né? Na casa da sim. contaminação, né? E Porra, vamos acompanhar, né? ô Arthur, eu vi um youtuber terraplanista falando um monte. Vai tomar no cu, cara. Não, Pô, tá falaram, terraplanista, meu. não, mas chegaram a falar que foi uma guerra entre os reptilianos e os pleiadianos, cara. Pô, essa galera é muito fera, né, cara? É, Isso aí dava um filminho de ficção científica de primeira, né, cara? Porra. essa Mas galera. e outra coisa que eu tenho para dizer aqui, fazer minha culpa, a gente não acerta em tudo, entendeu? O importante foi a intenção e errando a gente aprende a acertar. E provavelmente eu não quero é, provocar nada, mas provavelmente a gente ainda vai estar de olho nesse caso durante algum tempo, entendeu? Legal, ó. Então é isso aí. Eu quero mandar um abraço aí para quem entrou aqui: Meise, Renan, Ana Lúcia, Vitor, Carolina, Marcão, Vinícius Pacheco, Bete, Salote, Ana Lúcia, Adriano, não sei se falei, Matheus, Felipe Corsini, Mancuso, Andrezão Ramos, Patrícia, pô, todo mundo que entrou aí. Ô, Patrícia, eu queria muito ter superchat, mas ainda não tenho seguidores o suficiente. Então, inclusive, se vocês puderem me seguir aí para eu poder fazer essa maravilha. Alice, William, Bruno, enfim, puta que pariu. Obrigado aí, pessoal. Foi muito legal. Eu queria me despedir aí falando para vocês se inscreverem no canal do Arthur também. Ele sempre posta vários vídeos legais. O Arthur ele tem uma biblioteca de vídeo de casos na Chapada, caso Baipendi, tem coisa pra caralho, conteúdo maravilhoso. Já fizemos muitos episódios do podcast junto. Vamos fazer agora um próximo. Estamos planejando sobre a Chapada, inclusive vai ser da pesada demais. Podemos até fazer uma live. Ficou legal, né, Arthur? Ficou legal. Né? Então é isso aí, galera. Eu queria agradecer vocês aí para Mari, um beijo, te amo. Roberto Pinheiro, Arthur, obrigado, mano. Boa noite para você aí, descansa. E tamo junto sempre aí. Obrigado, gente. Um abraço Fiquem. para todos, um abraço para todos os ufólogos, amigos do Brasil inteiro, um abraço para todos os entusiastas, para todos que acompanham e prestigiam o nosso trabalho. Muito obrigado. O nosso compromisso é com vocês, nosso compromisso é fazer uma ufologia de qualidade, e o resto é normal, é do ser humano, e a gente vai em frente, porque o futuro é próspero, hein? Sim, Deixar um último raciocínio. Nós estamos vivendo um momento ímpar na ufologia mundial.
Nunca, em época nenhuma, houve uma quantidade de manifestações ufológicas, ou supostamente ufológicas, ou pseudo-ufológicas, tão grande. E isso nos leva ao raciocínio seguinte: a quantidade de hoje ela é tão grande, ela é tão estúpida, que mesmo que se tirem todos os fakes, todos os Starlinks e todos os enganos e equívocos, vai sobrar um percentual gigantesco de casuística real, de UFOs reais. Nós estamos vivendo, não sei se é por conta da quarentena, por conta desse momento que o planeta está passando, mas isso é um alerta para que as pessoas fiquem atentas, fiquem alertas com a câmera em punho, porque qualquer momento desse você pode fazer uma imagem extraordinária de um UFO real ou de um acontecimento ufológico real. Então, esse é um alerta muito importante para todos que gostam de ufologia. Sim. Boa noite para todos e muito obrigado. E também um último recado, pessoal, a quem não ficou agradado pelas respostas que queria ouvir, que o Arthur pegou um ET, levou para casa. Gente, temos que ter responsabilidade, seriedade, fazer um negócio responsável, entregar a verdade. Infelizmente, às vezes a gente tem que ouvir coisa que não quer. Isso faz parte da vida, né? Tem que ser sério. Aconteceu, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Sempre na seriedade, beleza? Então, ó, até a próxima aí, pessoal. E olhem sempre para o céu, beleza? Valeu! Boa noite para todos.